Dona Helena, adoentada, e a sua filha Sofia são ignoradas pelo abastado Sr. Almeida durante uma noite fria no bairro da Graça, em Lisboa. Mas tudo muda quando a menina encontra a carteira dele caída na calçada portuguesa. O que acontece depois mostra que a vida, mesmo na capital, ainda guarda lições de humanidade. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de subscrever o nosso canal e diga-nos de que cidade nos está a ver. Continuando, a noite de inverno caía pesada sobre Lisboa, trazendo consigo aquele frio úmido que penetra nos ossos e faz a cidade inteira encolher-se um pouco mais. As luzes dos prédios altos brilhavam como estrelas distantes, inalcançáveis para quem caminhava pelos passeios cobertos de calçada gasta. Era uma daquelas noites em que a metrópole mostrava suas duas faces sem disfarce. De um lado, o brilho dos restaurantes caros e das lojas de grife, do outro, os cantos, escuros onde a invisibilidade se tornava a única companhia de quem não tinha para onde ir. Amir Mansur era um homem de presença marcante. Aos 35 anos, havia construído um império no mercado imobiliário que se espalhava por 3 continentes. Filho de imigrantes libaneses que chegaram a Portugal décadas atrás, ele carregava no apelido a herança dos pais, mas no peito guardava uma frieza que não vinha de berço. Era o tipo de empresário que os jornais de negócios adoravam entrevistar. Bem-sucedido, implacável, eficiente. Nos corredores da sua empresa, diziam que ele não tinha coração, apenas folhas de cálculo onde deveria haver sentimentos. E Amir não se importava com esses comentários. Na verdade, preferia assim. Era mais fácil viver sem sentir. Naquela noite específica, ele acabara de fechar um negócio milionário num dos restaurantes mais exclusivos da Avenida da Liberdade. O terraço sobre o Tejo era conhecido pela sua cozinha francesa impecável e pela sua lista de espera que se estendia por meses. Mas para homens como Amir, reservas eram apenas detalhes que o dinheiro resolvia com uma chamada. Ele ajustou o nó da gravata italiana enquanto o arrumador trazia o seu Mercedes prateado, reluzente sob as luzes, do estabelecimento. O fato de corte perfeito custava mais do que muitas famílias ganhavam num ano inteiro de trabalho. Quando pisou no passeio, pronto para entrar no carro, os seus olhos passaram rapidamente por 2 figuras encolhidas perto da parede do prédio ao lado. Uma mulher jovem, talvez com 20 e poucos anos, segurava nos braços uma criança pequena. Ambas estavam cobertas por um cobertor fino e rasgado, sentadas sobre pedaços de cartão que mal as protegiam do frio que subia do chão. A mulher tinha os olhos fechados, o rosto pálido demais e tossia de um jeito que fazia o peito todo tremer. A menina, de no máximo 5 anos, observava tudo ao redor com aqueles olhos grandes e atentos que as crianças que crescem nas ruas desenvolvem cedo demais. Amir sentiu o olhar da criança pousar sobre ele por um segundo. Foi apenas um instante, mas foi o suficiente para que algo desconfortável se mexesse dentro do seu peito. Ele afastou o sentimento com a prática de quem já tinha aprendido a não deixar que emoções atrapalhassem a sua rotina. Com um movimento quase automático, desviou o olhar e murmurou algo entre dentes, alto o suficiente para que a sua voz ecoasse no passeio. Há tanta gente que trabalha de sol a sol e não ganha nem metade do que precisa, mas há quem prefira ficar sentado a pedir esmola. As palavras saíram carregadas de desdém, de uma certeza absoluta de quem nunca precisou de entender o que era não ter escolha. A mulher não reagiu. Talvez nem tivesse ouvido direito, perdida que estava na neblina da febre e do cansaço. Mas a menina ouviu, e algo naqueles olhos infantis apagou-se um pouco, como uma vela que perde força quando o vento sopra forte demais. Amir entrou no carro sem olhar para trás. O arrumador fechou a porta com cuidado e o veículo afastou-se suavemente, levando consigo o som grave do motor e deixando para trás apenas o frio da noite e o silêncio pesado da indiferença. O empresário nem percebeu quando a carteira de couro italiana que estava no bolso interno do casaco escorregou e caiu no chão com um baque surdo. O objeto ficou ali, a poucos passos da mãe e da menina, como se o destino tivesse colocado uma peça importante de um quebra-cabeças bem na frente delas. A criança
foi a primeira a notar. Júlia, como a mãe a chamava nos poucos momentos em que ainda tinha forças para conversar, tinha aprendido desde muito cedo a prestar atenção em tudo. Quando se vive nas ruas, qualquer detalhe pode significar a diferença entre comer ou passar mais um dia com a barriga vazia. Ela viu o objeto escuro caído no passeio, iluminado pela luz amarelada do candeeiro. Esperou alguns minutos só para ter a certeza de que ninguém estava a vir buscar. Então, com a cautela de quem sabe que o mundo pode ser perigoso, levantou-se devagar, caminhou até a carteira e pegou-a com as 2 mãos. Era pesada, muito mais pesada do que ela imaginava que uma carteira pudesse ser. Júlia olhou para a mãe, que ainda tossia com os olhos fechados, e decidiu que era melhor não a acordar naquele momento. Escondeu-se debaixo do cobertor que dividia com a mãe e, com cuidado, abriu o fecho de correr do objeto. O que viu dentro fez os seus olhos arregalarem tanto que ela precisou de piscar várias vezes para ter a certeza de que não estava a sonhar. Havia dinheiro. Muito dinheiro. Notas de 100 euros empilhadas em maços grossos, presas por elásticos. Júlia não sabia contar direito ainda, mas entendia o suficiente para saber que aquilo ali era mais do que ela e a mãe tinham visto junto em toda a vida. Também havia cartões de plástico coloridos, alguns com números dourados gravados e papéis com escritas que ela não conseguia ler. Um deles parecia importante, com desenhos de aviões e letras grandes, mas o que realmente chamou a sua atenção foi uma fotografia. Na imagem, o mesmo homem que tinha acabado de passar por elas estava a sorrir. Um sorriso verdadeiro, daqueles que fazem os olhos brilharem também. Ele segurava nos braços uma menina um pouco maior que Júlia, talvez com 7 ou 8 anos. A criança da foto tinha caracóis escuros e sorria do mesmo jeito que o homem, com uma alegria que parecia contagiar até quem apenas olhava para a imagem. Eles estavam num jardim cheio de flores, e a luz do sol fazia tudo parecer dourado e perfeito. Júlia segurou a foto com cuidado, como se tivesse medo de a quebrar. Havia algo naquela imagem que ela nem conseguia explicar, mas que mexia com o seu coração de um jeito estranho. O homem da foto parecia tão diferente do homem que tinha passado por elas minutos atrás. Era como se fossem 2 pessoas distintas. Uma delas sabia sorrir, a outra tinha se esquecido de como fazer isso. A menina guardou tudo de volta na carteira e fechou o fecho com cuidado. Então, puxou de leve o braço da mãe, tentando acordá-la sem a assustar. Marina, esse era o nome da mulher, abriu os olhos devagar. Estava tão cansada que cada movimento parecia custar um esforço imenso. Quando viu o rosto da filha tão perto do seu, tentou sorrir, mas a expressão transformou-se numa tosse seca e dolorosa que fez o seu corpo inteiro tremer. «Mamã», sussurrou Júlia com aquela voz fina de criança que ainda acredita que sussurrar é suficiente para não ser ouvida por mais ninguém no mundo. «Achei uma coisa». Marina sentou-se com dificuldade, apoiando as costas na parede fria do prédio. Júlia mostrou a carteira, e a mãe precisou de alguns segundos para entender o que estava a ver. Quando a menina abriu o objeto e revelou o seu conteúdo, Marina sentiu o coração disparar no peito. Aquilo era uma fortuna. Era a possibilidade de alugar um quarto, de comprar remédios, de garantir comida por semanas, talvez meses. Era a chance de tirar a filha das ruas, nem que fosse por um tempo, mas era também dinheiro de outra pessoa, e Marina sabia no fundo da alma que pegar aquilo seria cruzar uma linha que ela tinha jurado a si mesma que nunca cruzaria. Havia muitas coisas que a vida lhe tinha tirado: a casa, o emprego, a saúde, a dignidade. Mas ainda restava uma última coisa que ela se recusava a perder: a capacidade de olhar nos olhos da filha e ensinar o que era certo. «Mamã, a gente podia ficar com o dinheiro?» perguntou Júlia, mas a sua voz não tinha certeza. Era mais uma pergunta feita por curiosidade do que por convicção. Marina olhou para a filha, para aqueles olhos que ainda guardavam inocência, apesar de tudo o que já tinham visto. Pensou em quantas noites tinham passado com fome, em quantas vezes tinha sentido a própria vida escorrer entre os dedos, enquanto a tosse arrancava pedaços dos seus pulmões.
Pensou em como seria bom poder comprar um remédio decente, dormir numa cama de verdade, ver a filha a brincar num lugar seguro. Mas então pensou noutra coisa. Pensou no tipo de pessoa que queria que Júlia se tornasse. Pensou na diferença entre sobreviver e viver de verdade. E pensou também na foto que a filha tinha encontrado dentro da carteira. Havia amor naquela imagem. Havia uma história que ela não conhecia, mas que intuía ser dolorosa pelo contraste entre o sorriso da foto e o olhar frio do homem que tinha passado por elas. Não, meu amor, respondeu Marina, engolindo o nó que se formava na sua garganta. Este dinheiro não é nosso, temos de o devolver. Júlia assentiu com a cabeça, e Marina percebeu que, no fundo, a menina já sabia qual seria a resposta. Talvez tivesse feito a pergunta só para confirmar que ainda existia um certo e um errado, mesmo quando tudo parecia tão confuso e difícil. Elas passaram o resto da noite acordadas, cada uma perdida nos seus próprios pensamentos. Marina segurava a carteira contra o peito, com medo de que alguém tentasse roubá-la enquanto dormiam. Júlia enroscou-se no braço da mãe, sentindo o calor do corpo febril como se fosse um cobertor. Acima delas, a cidade continuava a sua rotina incansável, indiferente às duas figuras pequenas que tremiam de frio sobre o cartão. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados que contrastavam com o cinzento dos prédios, Marina tomou uma decisão. Ela remexeu na carteira até encontrar um cartão de visita. Nele estava escrito em letras elegantes: Amir Mansur, CEO, Mansur Empreendimentos Imobiliários. Logo abaixo, um endereço na zona da Avenida da Liberdade. Vamos devolver pessoalmente, disse Marina para a filha, com uma determinação que ela não sentia há muito tempo. Foste tu quem achou. Vai ser tu quem vai entregar. Júlia concordou, e as duas começaram a preparar-se para a jornada. Marina dobrou o cobertor com cuidado, guardou os poucos pertences que tinham num saco de plástico rasgado e pegou a filha pela mão. Elas não tinham dinheiro para o autocarro, então teriam de ir a pé. O endereço ficava a quilômetros de distância, mas não havia outra opção. A caminhada começou devagar. Marina sentia cada passo como se estivesse a carregar um peso imenso nas costas. A febre fazia a sua cabeça girar e a tosse voltava a cada poucos minutos, deixando um gosto de sangue na boca. Júlia andava ao lado da mãe, segurando firme na sua mão, como se tivesse medo de que, se soltasse, a mãe pudesse desaparecer. Elas passaram por ruas movimentadas, onde pessoas apressadas caminhavam para o trabalho sem nem notar as duas figuras que seguiam em ritmo lento. Passaram por lojas ainda fechadas, por padarias de onde saía o cheiro de pão fresco que fazia o estômago de Júlia roncar alto. A menina não se queixou. Ela tinha aprendido que reclamar não mudava nada. O sol já estava alto quando finalmente chegaram à zona da Avenida da Liberdade. Os prédios eram ainda mais altos ali. Torres de vidro espelhado que refletiam o céu e faziam tudo parecer multiplicado. Marina parou em frente a um deles, conferindo o endereço no cartão de visita. Era aquele mesmo. Um edifício imponente com portas de vidro grosso e um átrio de mármore que podia ser visto mesmo de fora. As duas entreolharam-se. Marina respirou fundo, tentando reunir forças. Júlia apertou a mão da mãe, num gesto que era ao mesmo tempo de conforto e de coragem. Então, juntas, elas empurraram a porta pesada e entraram. O frio do ar-condicionado atingiu-as como um choque. O átrio era enorme, com o teto tão alto que parecia desaparecer. O chão de mármore brilhava tanto que Júlia conseguia ver o reflexo das luzes no piso. Havia vasos com plantas enormes, poltronas de couro e uma recepção imponente onde duas mulheres de fatos impecáveis digitavam em computadores de última geração. Marina e Júlia deram apenas alguns passos antes de serem interceptadas por dois seguranças. Eram homens grandes, de uniformes pretos e expressões fechadas. Um deles ergueu a mão, fazendo um gesto claro para que elas parassem onde estavam. Com licença, mas não podem entrar aqui, disse um dos seguranças com uma voz que não deixava espaço para discussão.
Marina sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. Ela sabia como devia parecer. Roupas sujas, cabelo desgrenhado, a aparência de quem não tomava banho há dias. Júlia escondeu-se atrás das pernas da mãe, assustada com a rispidez do homem. "Preciso de falar com o Sr. Amir Mansur", disse Marina, tentando manter a voz firme. "Tenho algo que lhe pertence." Os seguranças trocaram olhares. Um deles deu um sorriso sem humor. "Claro que tem", respondeu com sarcasmo. "Olhe, senhora, se é algum tipo de golpe, é melhor ir-se embora agora, antes que chamemos a polícia." "Não é golpe", insistiu Marina, sentindo a frustração apertar-lhe o peito. "A minha filha encontrou a carteira dele. Só queremos devolver." O outro segurança cruzou os braços. "Se encontrou, pode deixar aqui conosco. Nós entregamos ao Dr. Amir e depois entramos em contato se ele quiser dar alguma recompensa." Marina abanou a cabeça. "Quero entregar pessoalmente. A minha filha foi quem achou. Ela merece fazer isto do jeito certo." A discussão estava a começar a atrair atenção. As recepcionistas olhavam na direção delas, e algumas pessoas que passavam pelo átrio diminuíam o passo para observar. Marina sentia as lágrimas queimarem-lhe os olhos, mas recusava-se a deixá-las cair. Júlia apertava a mão da mãe com tanta força que os seus dedinhos ficavam brancos. Foi quando um dos seguranças mais velhos, que até então observava de longe, se aproximou. O seu rosto era marcado por rugas profundas e os seus olhos tinham aquela sabedoria de quem já viu muita coisa na vida. Ele olhou para Marina, depois para Júlia, e algo na sua expressão mudou. "Espera um pouco", disse ele para os outros seguranças. Então virou-se para Marina. "A senhora disse que encontrou a carteira do Dr. Amir?" Marina assentiu, esperançosa. "Ele ligou hoje cedo desesperado à procura da carteira. Disse que a tinha perdido em algum lugar ontem à noite." O segurança mais velho franziu a testa. "Pode mostrar." Marina tirou a carteira do saco e estendeu-a para ele. O homem pegou-a, examinou por fora, mas não abriu. Então devolveu-a a Marina. "É dele mesmo, eu reconheço." Ele virou-se para os outros seguranças. "Vou avisar o doutor. Se ele quiser descer, aí vemos o que fazer." Os minutos que se seguiram pareceram durar horas. Marina e Júlia foram orientadas a esperar num canto do átrio, longe da entrada principal. Elas sentaram-se num banco de mármore frio e Marina tentava controlar a tosse que ameaçava explodir a qualquer momento. Júlia balançava as perninhas que não alcançavam o chão e segurava a carteira no colo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Então, o elevador emitiu um som suave e as portas abriram-se. Amir Mansur saiu com passos rápidos e determinados. Ele estava ainda mais imponente do que parecia na noite anterior. O fato era diferente, mas igualmente impecável. Os cabelos negros estavam perfeitamente penteados e o rosto carregava uma expressão de irritação mal disfarçada. Quando seus olhos pousaram em Marina e Júlia, ele parou por um segundo. Havia um lampejo de reconhecimento no seu olhar, seguido por algo que parecia desconfiança. Ele aproximou-se com o maxilar tenso. "Então foi a senhora quem pegou a minha carteira", disse, e a sua voz ecoou pelo átrio como uma acusação. Marina levantou-se, apesar do cansaço que fazia suas pernas tremerem. Júlia permaneceu sentada, mas ergueu a carteira na direção dele com as duas mãos pequenas. "Nós não pegamos", respondeu Marina, tentando manter a calma. "A minha filha a achou. O senhor deixou-a cair ontem à noite. Viemos devolver." Amir pegou a carteira das mãos da criança sem dizer uma palavra de agradecimento. Abriu com movimentos bruscos, conferindo o conteúdo. Os maços de dinheiro estavam todos lá. Os cartões intactos. Os documentos organizados até a foto. Quando seus olhos pousaram na imagem dele com a filha, algo atravessou o seu rosto. Dor, raiva, saudade. Tudo ao mesmo tempo. Ele fechou a carteira rapidamente, como se quisesse esconder aquela emoção de volta para onde ela tinha vindo. Por um momento, pareceu que ele ia simplesmente ir embora sem dizer nada. Mas então, como que a lembrar-se de que havia testemunhas, ele enfiou a mão no bolso e tirou algumas notas. Eram 5 notas de 50 euros.
€250. Uma quantia ridícula, perto do que estava dentro da carteira, mas que para muita gente já seria considerada generosa. Ele estendeu o dinheiro para Marina. Tome, pela honestidade. Marina olhou para as notas, depois para o homem. Havia algo na forma como ele oferecia o dinheiro que a incomodava profundamente. Era como se estivesse a comprar a consciência tranquila, como se €250 fossem suficientes para compensar o desprezo da noite anterior, para apagar as palavras duras que tinha dito. Eu não quero o dinheiro, disse Marina, e a sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Amir arqueou, uma sobrancelha, surpreso. Como assim não quer? Então o que é que quer? Marina respirou fundo. Era agora ou nunca. Quero 5 minutos da sua atenção. 5 minutos para conversar, em particular. O átrio inteiro pareceu congelar. Os seguranças trocaram olhares confusos. As recepcionistas pararam de digitar. Amir estreitou os olhos, claramente incomodado com o pedido inusitado. Está a brincar comigo? Não estou, senhor. Só preciso de 5 minutos. Prometo que depois vamos embora e nunca mais incomodamos. Havia algo na voz de Marina, uma mistura de desespero e dignidade, que fez Amir hesitar. Ele olhou ao redor, percebendo que todos os presentes estavam a observar a cena com atenção. Recusar um pedido tão simples, depois de a mulher ter devolvido a carteira intacta, faria dele um vilão aos olhos de todos ali. Está bem, disse ele, entre dentes. 5 minutos, nem um segundo a mais. Ele virou-se e caminhou de volta para o elevador. Marina pegou Júlia pela mão e seguiu-o, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia saltar pela boca. As portas do elevador fecharam-se, deixando para trás os olhares curiosos e os sussurros que já começavam a espalhar-se pelo átrio. Dentro do elevador, o silêncio era pesado. Amir olhava para o painel de botões como se aquilo fosse a coisa mais interessante do mundo. Júlia observava os números acenderem conforme subiam, maravilhada com a tecnologia. Marina apenas tentava controlar a tosse que arranhava a sua garganta, segurando firme para que não explodisse ali dentro. Quando as portas se abriram, eles entraram num corredor amplo, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Amir guiou-os até uma sala de reuniões vazia, toda em tons de branco e cinzento, com uma mesa enorme no centro e cadeiras de couro que pareciam mais caras do que tudo o que Marina tinha possuído na vida. Ele fechou a porta e cruzou os braços, apoiando-se na mesa. Então, disse com impaciência, tem 5 minutos. Comece a falar. Marina sentiu as pernas tremerem. Não era apenas o cansaço ou a febre que fazia o seu corpo inteiro pedir por descanso. Era a enormidade do que estava prestes a fazer. Ali estava ela, uma mulher que dormia nas ruas, diante de um homem que provavelmente nunca tinha precisado de pedir nada a ninguém. Um homem que na noite anterior tinha olhado para ela e para a filha como se fossem apenas mais um incômodo na paisagem urbana. Mas ela tinha vindo até ali, tinha caminhado quilômetros a segurar a mão da filha, tinha devolvido uma fortuna que poderia ter mudado a sua vida, pelo menos temporariamente. Agora não podia recuar. Por Júlia. Tudo sempre era por Júlia. Senhor Amir, começou Marina, e a sua voz saiu mais fraca do que ela gostaria. Ela pigarreou tentando encontrar força. Eu não vim aqui pedir dinheiro. Sei que o senhor deve pensar isso, mas não é verdade. Amir continuou com os braços cruzados, o rosto uma máscara de impaciência mal disfarçada. O relógio de pulso de ouro brilhava no seu pulso, marcando cada segundo como se fosse uma contagem decrescente. Então vá direta ao ponto. O que é que quer? Marina olhou para Júlia, que estava sentada numa das cadeiras enormes, a balançar as perninhas que não alcançavam o chão. A menina observava tudo com aqueles olhos atentos, tentando entender o que estava a acontecer. Marina voltou o olhar para Amir e decidiu que a única forma de fazer aquilo era com a verdade completa, por mais dolorosa que fosse. Eu estou doente, disse ela, e sentiu a voz quebrar um pouco. Tenho uma infecção nos pulmões que está a piorar a cada dia. Eu sei disso porque já não consigo respirar direito, porque tuço sangue toda a noite, porque sinto o meu corpo a desistir aos poucos.
Amir descruzou os braços, mas a sua expressão permaneceu fechada. E quer que eu pague um tratamento? É isso? Não, respondeu Marina rapidamente. Quer dizer, sim, mas não é só isso. Eu tenho medo, senhor. Muito medo. Medo de procurar um hospital público e ter a minha filha tirada de mim. Dizem que a CPCJ leva as crianças quando as mães não têm condições. E eu não tenho condições. Não tenho casa, não tenho emprego, não tenho nada além dela. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina, e ela não fez nada para as conter. Júlia levantou-se da cadeira e correu para abraçar as pernas da mãe, assustada ao ver as lágrimas. Eu não quero que a minha filha fique sozinha neste mundo, continuou Marina, a voz engasgada. Se eu morrer, ela vai parar onde? Num abrigo? Com estranhos? Ela é tudo o que eu tenho. É a única coisa boa que sobrou da minha vida. Amir olhou para a cena diante dele e sentiu algo desconfortável a mexer-se dentro do peito. Era uma sensação que ele tinha aprendido a sufocar, a enterrar tão fundo que às vezes conseguia fingir que ela não existia. Mas ali estava ela novamente, insistente, inconveniente. O que exatamente me está a pedir? Perguntou, e a sua voz saiu mais suave, quase contra a sua vontade. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão. Estou a pedir ajuda, não uma esmola. Ajuda de verdade. Um lugar temporário para ficar com a minha filha enquanto eu recupero. Tratamento médico. Uma chance de não morrer deixando-a sozinha. Eu trabalho, senhor. Posso limpar, cozinhar, qualquer coisa. Só preciso de tempo para melhorar. Foi então que Marina se lembrou da foto, aquela imagem que tinha visto dentro da carteira. Ela não sabia exatamente por que mencionou, mas algo lhe disse que era importante. Eu vi a foto, disse ela suavemente. O senhor com uma menina. Ela parecia muito feliz. O senhor também. O efeito foi imediato. O rosto de Amir fechou-se completamente e os seus olhos escureceram de uma forma que fez Marina dar um passo para trás instintivamente. Quando ele falou, a sua voz estava carregada de uma raiva fria que fazia o ar da sala parecer mais pesado. Não tenho direito de falar sobre isso. Não tenho direito de falar sobre ela. Eu não quis ofender. Marina tentou explicar-se, assustada com a reação. Só pensei que talvez o senhor entendesse. Que entendesse o que é ter uma filha e não querer perdê-la de jeito nenhum. Não sabe nada sobre mim, cortou Amir, a voz ainda controlada, mas a tremer de emoção. Não sabe nada sobre o que eu passei, sobre o que eu perdi, e não tenho direito de usar isso para me manipular. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram só de tristeza. Era frustração, desespero, a sensação de estar a afogar-se e ter a única boia atirada para fora do alcance. Eu não estou a tentar manipular ninguém, disse ela, a voz a sair mais alta do que pretendia. Estou a tentar sobreviver. Estou a tentar salvar a minha filha de ter o mesmo destino que eu. É só isso. Se o senhor não quer ajudar, tudo bem. Vamos embora e nunca mais vamos incomodar. Ela pegou Júlia pela mão e virou-se para sair. Mas antes que pudesse dar 2 passos, uma tosse violenta atingiu-a. Foi pior do que todas as outras. Marina dobrou-se sobre si mesma, uma mão no peito e outra a cobrir a boca, tentando conter os espasmos que sacudiam o seu corpo. Quando a tosse finalmente passou, ela olhou para a palma da mão e viu o sangue. Mais sangue do que antes. Júlia começou a chorar, puxando a blusa da mãe. Mamã, mamã, para de tossir, por favor. Marina tentou recompor-se, tentou sorrir para a filha e dizer que estava tudo bem, mas o seu corpo já não obedecia. As suas pernas cederam e ela caiu de joelhos no chão frio da sala de reuniões. A visão começou a escurecer nas bordas e o som ao redor ficou abafado, distante. A última coisa que ela ouviu antes de tudo ficar preto foi a voz de Júlia a gritar por ela, e então as mãos fortes de alguém a segurarem antes que ela batesse com a cabeça no chão. Quando Marina voltou a ter consciência, estava deitada num sofá de couro macio. Havia algo úmido e fresco na sua testa, um pano molhado. Ela piscou várias vezes até que a visão ficasse clara. Júlia estava sentada, no chão ao lado do sofá, a segurar a mão da mãe com força e a chorar baixinho. E de pé,
A alguns metros de distância estava Amir, a falar ao telefone com uma urgência na sua voz que não estava lá antes. Sim, Dr. Farias. Preciso que venha imediatamente ao meu escritório. É uma emergência. Uma mulher desmaiou aqui e está a tossir sangue. Não posso levá-la às urgências. É complicado. Por favor, venha o mais rápido possível. Ele desligou e virou-se, percebendo que Marina estava acordada. Aproximou-se, mas manteve uma distância segura, como se tivesse medo de se aproximar demais. O médico está a caminho, disse ele, e a sua voz estava diferente, menos dura. Vai ficar bem aqui até ele chegar. Não tente levantar-se. Marina quis protestar, dizer que não precisava de médico, que não podia pagar por isso, mas as palavras não saíram. Estava cansada demais. O seu corpo inteiro parecia ter sido drenado de toda a energia. Ela apenas olhou para Júlia e tentou sorrir, apertando de volta a mãozinha que segurava a sua. O médico chegou em menos de meia hora. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e óculos de armação fina, a carregar uma maleta preta que parecia ter visto dias melhores. Ele cumprimentou Amir com familiaridade, mas o seu olhar profissional já estava focado em Marina. Dr. Farias examinou a paciente ali mesmo, no sofá. Ouviu os seus pulmões com o estetoscópio, mediu a temperatura. Pressionou pontos específicos enquanto fazia perguntas que Marina respondia com voz fraca. Júlia não soltou a mão da mãe em nenhum momento, observando cada movimento do médico com desconfiança. Depois de vários minutos, o Dr. Farias levantou-se e fez um sinal para Amir. Os dois homens afastaram-se para o outro lado da sala, mas Marina ainda conseguia ouvir a conversa em tom baixo. É pneumonia, Amir. Pneumonia bilateral em estágio avançado. Ela está gravemente desnutrida, desidratada, e pelo que estou a ver, isto não começou ontem. Ela precisa de ser internada imediatamente. Amir passou a mão pelo cabelo, um gesto que revelava tensão. Quanto tempo ela tem se não for tratada? O médico hesitou antes de responder. Dias, talvez uma semana, não mais que isso. O corpo dela já está no limite. Marina fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem pelas têmporas. Júlia apertou a sua mão mais forte, sem entender completamente o que estava a acontecer, mas sentindo que era algo mau. Amir voltou até onde Marina estava deitada. Ajoelhou-se ao lado do sofá, ficando à altura dos olhos dela. Por um momento, a máscara de frieza caiu completamente e Marina viu algo que a surpreendeu. Dor. Dor verdadeira. Profunda. Do tipo que nunca sara completamente. Vou fazer o seguinte, disse Amir, e a sua voz estava estranhamente calma. Você e a sua filha vão ficar na casa de hóspedes, nos fundos da minha propriedade, por uma semana. Nesse período, o Dr. Farias vai cuidar de si, vai receber alimentação adequada, remédios, tudo o que precisar. A sua filha vai estar segura e bem cuidada. Depois de uma semana, quando estiver melhor, cada um segue o seu caminho. É uma oferta única. Aceite ou recuse, mas decida agora. Marina olhou para ele, tentando entender o que tinha mudado. Por que aquele homem que a tinha desprezado na noite anterior agora estava a oferecer ajuda? Mas então percebeu que não importava o porquê. Importava que era uma chance, talvez a última. Eu aceito, sussurrou ela, e agradeço, do fundo do coração. Amir levantou-se rapidamente, como se aquela proximidade emocional fosse desconfortável demais para suportar por muito tempo. Dr. Farias, organize tudo. Vou mandar o meu motorista levar todos para minha casa. Ligue para a senhora Célia e avise que teremos hóspedes. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Marina foi ajudada a levantar-se, Júlia segurou firme na mão da mãe. E logo estavam a descer pelo elevador rumo à garagem do prédio. Um carro preto e confortável esperava-as, com um motorista de uniforme que abriu a porta sem fazer perguntas ou demonstrar julgamento. Durante o trajeto, Marina olhou pela janela vendo a cidade passar. Prédios, árvores, pessoas apressadas. Tudo parecia diferente visto de dentro de um carro com ar-condicionado e bancos macios. Júlia estava fascinada,
a tocar nos botões automáticos das janelas e a observar o mundo lá fora como se fosse a primeira vez. A casa de Amir ficava no Restelo, longe do barulho do centro. Era uma propriedade grande, cercada por muros altos e portões automáticos. Quando entraram, Marina não conseguiu conter um suspiro de surpresa. Havia jardins enormes, árvores frondosas e, no fundo do terreno, uma casa menor, mas ainda assim muito bonita, toda pintada de branco com janelas de madeira. Uma mulher de idade avançada, cabelos grisalhos presos num coque, esperava, na porta da casa de hóspedes. Ela tinha um rosto bondoso, marcado por rugas que pareciam ter sido esculpidas por sorrisos e não por tristezas. Os seus olhos eram castanhos e brilhantes, do tipo que enxerga além das aparências. "Bem-vindas", disse ela com voz suave. "O meu nome é Célia. Sou a governanta aqui há mais de 20 anos. Devem estar exaustas. Venham, vou mostrar o quarto." Marina e Júlia entraram na casa de hóspedes e sentiram como se tivessem entrado noutro mundo. O chão era de madeira clara e polida. As paredes eram brancas e limpas. Havia móveis simples, mas confortáveis, cortinas delicadas que filtravam a luz do sol e um cheiro gostoso de limpeza e flores frescas. O quarto tinha uma cama de casal enorme, com lençóis brancos e macios que pareciam nuvens. Havia também uma cama menor do lado, já preparada para Júlia. A casa de banho era toda de azulejos claros, com uma banheira grande e toalhas fofas penduradas. Júlia correu até a cama pequena e atirou-se para ela, rindo pela primeira vez em muito tempo. Marina sentou-se devagar na cama maior, ainda sem acreditar completamente que aquilo era real. "Podem tomar um banho, trocar de roupa. Deixei algumas roupas limpas no armário. Depois vou trazer comida. Nada pesado por enquanto, só uma sopa nutritiva e pão fresco", explicou Célia com gentileza. "O Dr. Farias vai vir daqui a pouco para começar o tratamento." "Obrigada", disse Marina, e a sua voz falhou. "Obrigada por tudo." Célia aproximou-se e colocou uma mão no ombro de Marina. "Não precisa de agradecer, querida. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento da vida. E se há uma coisa que aprendi a trabalhar aqui, é que o Sr. Amir, por mais que tente esconder, tem um coração bom. Só está magoado demais para deixar as pessoas verem." Quando Célia saiu, Marina ajudou Júlia a tirar as roupas sujas e levou a menina para o banho. A água quente foi como um presente do céu. Júlia brincava com a espuma do sabonete, a fazer bolhas e a rir. Marina lavou os cabelos da filha com cuidado, tirando toda a sujidade acumulada de semanas nas ruas. Depois, foi a vez de Marina. Ela ficou debaixo do chuveiro por um longo tempo, deixando a água quente aliviar os músculos doridos e lavar não apenas a sujidade do corpo, mas também um pouco do cansaço da alma. Quando saiu, vestiu uma das roupas que Célia tinha deixado, umas calças de fato de treino confortáveis e uma blusa de algodão macia. Júlia estava com um vestidinho simples, de cor rosa, que a fazia parecer ainda mais criança do que ela já era. As duas sentaram-se à mesa pequena da cozinha, quando Célia voltou trazendo um tabuleiro. A sopa estava quente e cheirava maravilhosamente bem. Tinha pedaços de frango, legumes, massa fina. O pão estava fresco, macio por dentro e crocante por fora. Havia também sumo de laranja natural e uma taça de frutas picadas. Júlia comeu com tanta vontade que Marina precisou de lhe pedir para ir devagar, com medo de que a menina se sentisse mal. Ela mesma comeu pouco, o estômago ainda não acostumado com comida de verdade. Mas cada colherada parecia trazer vida de volta para o seu corpo cansado. Depois da refeição, o Dr. Farias chegou com a sua maleta e uma bolsa maior cheia de remédios e equipamentos. Ele passou a tarde inteira a cuidar de Marina, a aplicar medicamentos via intravenosa, a explicar o tratamento que começaria imediatamente. Pneumonia bilateral, repetiu, mas tratável se começassem agora. Enquanto o médico trabalhava, Júlia explorava a casa pequena com curiosidade. Abria gavetas, olhava pelas janelas, tocava nas cortinas. Para ela, aquele lugar era como um castelo de conto de fadas. Quando finalmente se cansou,
deitou-se na caminha e adormeceu em minutos, embalada pela sensação de segurança que não sentia há muito tempo. Marina também dormiu, um sono profundo e sem sonhos. Pela primeira vez em meses, me acordou à meio da noite com frio ou com medo. Não precisou de se preocupar se alguém tentaria roubar os seus poucos pertences enquanto dormia. Não teve que ouvir o barulho assustador da rua. Apenas dormiu. Enquanto isso, na casa principal, Amir estava no seu escritório particular a olhar pela janela que dava para os fundos da propriedade. Dali, conseguia ver a casa de hóspedes, com as luzes acesas nas janelas. Ele segurava na mão um copo de uísque que já estava a meio, mas não se lembrava de o ter bebido. Na sua outra mão estava o telemóvel. No ecrã, um vídeo em pausa. Era de anos atrás. Nele, uma menina de caracóis escuros corria pelo mesmo jardim que Júlia tinha visto pela primeira vez hoje. A criança do vídeo ria alto. A Kisa disse: "Chamar! Papá, papá, apanha-me!" E então Amir aparecia na imagem mais jovem com um sorriso genuíno no rosto, a correr atrás da filha e a pegá-la ao colo, fazendo-a girar no ar enquanto os dois riam juntos. Laila, a sua pequena Laila. Ela teria 11 anos agora se ainda estivesse viva, mas não estava. A leucemia tinha-a levado aos 8 anos, depois de 2 anos de luta intensa, de tratamentos que lhe tiraram os caracóis, mas nunca o sorriso. Pelo menos não até ao final. Se você estivesse no lugar de Amir, teria ajudado Marina e Júlia mesmo carregando uma dor tão grande? Ou teria fechado o coração para sempre? Conte-nos nos comentários. Amir carregou no play e assistiu ao vídeo até o final. As lágrimas escorriam pelo seu rosto sem que ele fizesse nada para as deter. Ali, sozinho no seu escritório, ele podia permitir. Ali ninguém o julgaria por ser fraco. Quando o vídeo terminou, ele olhou novamente para a casa de hóspedes. As luzes ainda estavam acesas. Ele pensou na mulher que estava lá, a lutar contra a doença. Pensou na menina de olhos atentos que tinha segurado a carteira com tanta reverência. E pensou também em como o destino tinha maneiras cruéis de colocar as pessoas certas no caminho umas das outras. 1 semana. Ele tinha oferecido 1 semana. Depois disso, cada um seguiria o seu caminho e ele voltaria para a sua vida silenciosa, para as suas paredes seguras, para a prisão confortável que tinha construído ao redor do coração. Pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo. Mas no fundo, num lugar que ele não queria admitir que existia, Amir sabia que algumas coisas não podem ser previstas, e que às vezes, quando menos esperamos, o destino dá-nos uma segunda chance de fazer diferente, de escolher o amor em vez do medo, de abrir a porta em vez de a trancar. Ele terminou o uísque de um gole só, desligou o telemóvel e foi para o quarto. Mas antes de apagar a luz, olhou mais uma vez pela janela. A casa de hóspedes agora estava escura. Todos dormiam, mãe e filha juntas, seguras, em paz. E pela primeira vez em muito tempo, Amir permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ainda existisse alguma bondade no mundo, e que talvez, apenas talvez, ele ainda pudesse fazer parte dela. Os primeiros dias na casa de hóspedes foram como um despertar lento e cuidadoso. Marina acordava de manhã e, por alguns segundos, esquecia-se de onde estava. Então, a realidade voltava. O colchão macio debaixo do corpo, o cheiro de lençóis limpos, o som suave dos pássaros no jardim. E Júlia, sempre Júlia, a dormir tranquila na cama ao lado com o rostinho relaxado de quem finalmente podia descansar de verdade. O tratamento com o Dr. Farias estava a funcionar. Os remédios eram fortes e deixavam Marina tonta às vezes, mas ela conseguia sentir a diferença. A tosse ainda vinha, mas com menos frequência. O sangue já não aparecia mais. O aperto no peito diminuía dia após dia. E o melhor de tudo, ela estava a comer. Comida de verdade, nutritiva, preparada com carinho pelas mãos experientes de Célia. A governanta tinha se tornado muito mais do que apenas uma funcionária prestável. Ela era a ponte entre aquela família quebrada e a possibilidade de cura. Todas as manhãs, Célia aparecia com um café fresco, pães quentinhos, frutas coloridas.
Sentava-se à mesa com Marina, enquanto Júlia brincava no jardim, e conversavam. Ou melhor, Célia falava e Marina ouvia, aprendendo aos poucos sobre aquela casa e sobre o homem que a habitava. Foi Célia quem contou a história de Laila. Não todos os detalhes, porque nem ela sabia de tudo, mas o suficiente para que Marina entendesse a dor que Amir carregava. A menina tinha sido a luz da vida dele, uma criança esperta, alegre, cheia de vida. Quando o diagnóstico de leucemia veio, o mundo de Amir desmoronou. Ele lutou. Nossa, como ele lutou! Gastou fortunas em tratamentos, consultou os melhores médicos do país e do mundo. Ficava noites inteiras ao lado da cama da filha no hospital, a segurar a sua mãozinha, enquanto ela lutava contra os efeitos da quimioterapia. A esposa Mariana não aguentou. Não aguentou ver a filha a definhar, não aguentou a dor constante, o medo que tomava conta de cada segundo do dia. Quando Laila morreu, Mariana ficou apenas o tempo do funeral. Depois fez as malas e foi-se embora. Disse que não conseguia mais ficar naquela casa, naquela cidade, naquele país. Precisava de recomeçar longe de tudo o que lembrasse a filha que tinha perdido. Amir ficou sozinho. Fechou-se no seu trabalho como quem se fecha numa fortaleza. Construiu muros tão altos ao redor do coração que nem mesmo a luz conseguia entrar. Célia via-o todos os dias, este homem que um dia tinha sido um pai amoroso e se transformou numa sombra de si mesmo. Ela rezava toda a noite para que ele encontrasse paz, mas os anos passavam e a frieza só aumentava. Até agora. Eu vejo mudança nele, disse Célia para Marina numa dessas manhãs, enquanto tomavam café. Sutil, mas está lá. Ontem eu apanhei-o a olhar pela janela, a observar a Júlia a brincar no jardim. Ele tinha uma expressão no rosto que eu não via há anos. Marina sentiu o coração apertar. Ela não queria ser responsável por reabrir feridas que o tempo tinha tentado sem sucesso cicatrizar. Mas também não podia negar que havia algo de transformador a acontecer ali. Júlia estava a florescer. A menina que havia chegado franzina, assustada, com olhos que tinham visto coisas demais para a sua idade, estava a transformar-se numa criança de verdade. Ela corria pelo jardim com uma energia que Marina não sabia que a filha tinha. Ria alto, sem medo de incomodar. Explorava cada canto daquele espaço como se fosse um mundo novo à espera de ser descoberto. Célia tinha trazido alguns brinquedos antigos que estavam guardados no sótão. Eram de Laila, mas a governanta achou que estavam apenas a juntar pó quando podiam trazer alegria novamente. Júlia ganhou bonecas, blocos de montar, livros de histórias com ilustrações coloridas. E todas as tardes, depois de comer, ela sentava-se no tapete da sala e brincava, a criar mundos inteiros na imaginação. Foi numa dessas tardes que aconteceu o primeiro encontro real entre Amir e Júlia. O empresário tinha vindo verificar alguns documentos que Célia precisava de assinar relacionados com a manutenção da propriedade. Ele entrou pela porta dos fundos como sempre fazia, evitando passar pela casa de hóspedes. Mas quando atravessou a cozinha, ouviu uma risada vinda da sala. Amir parou. Aquele som era tão familiar e ao mesmo tempo tão doloroso. Sem pensar muito, ele caminhou até a porta da sala e olhou para dentro. Júlia estava sentada no chão, cercada de bonecas. Ela tinha criado uma espécie de escola, com as bonecas organizadas em fileiras, e estava a dar-lhes aulas, imitando o que provavelmente tinha visto em algum programa de televisão. E 2 mais 2 é 4, dizia Júlia com seriedade, apontando para uma boneca específica. Entendeste, Clarinha? Eu vou perguntar de novo depois. Amir ficou parado na porta, a observar. A menina estava tão concentrada na brincadeira que nem percebeu a presença dele. Por um momento, uma fração de segundo, não era Júlia que ele via ali. Era Laila, a brincar da mesma forma, no mesmo tapete, com as mesmas bonecas. O peito de Amir apertou tanto que ele precisou de colocar a mão sobre o coração. Era dor física, aguda, que cortava como uma lâmina. Ele estava prestes a virar-se e ir embora quando Júlia finalmente levantou os olhos e o viu. Olá,
disse a menina sem medo, apenas com curiosidade. Você é o homem da carteira. Amir engoliu em seco. Sou. Mora aqui? Sim, na casa grande. Júlia assentiu, como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. Obrigada por deixar eu e a minha mãe ficarmos aqui. É muito bonito. Eu nunca tinha visto um jardim tão grande. Havia uma sinceridade tão pura na voz da menina que Amir não soube o que responder. Ficou ali, parado, sem saber se entrava ou se saía, se falava ou se ficava calado. Foi Júlia quem quebrou o silêncio novamente. Quer brincar comigo? A pergunta foi tão inesperada que Amir quase riu. Quase. Eu não sei brincar com bonecas. Não precisa. Pode ser o diretor da escola. O diretor só fica de pé e observa se toda a gente está a fazer certo. Amir olhou para a menina, para aqueles olhos esperançosos, e algo dentro dele cedeu. Apenas um pouco. O suficiente para que ele desse um passo para dentro da sala. Está bem, mas só por alguns minutos. Júlia sorriu, e aquele sorriso foi como um soco no estômago de Amir. Ele sentou-se numa cadeira próxima, tentando manter alguma distância, e fingiu observar a aula de bonecas. Mas o que ele estava realmente a fazer era tentar não se deixar levar pelas memórias que inundavam a sua mente. Célia encontrou os dois assim, 20 minutos depois. Amir ainda sentado na cadeira, Júlia ainda a ensinar as bonecas. A governanta não disse nada, apenas sorriu para si mesma e voltou para a cozinha, deixando que aquele momento frágil acontecesse sem interrupções. Quando Amir finalmente se levantou para ir embora, Júlia olhou para ele com expectativa. Volta amanhã? Amir hesitou. Talvez. Mas no dia seguinte, ele voltou. E no outro também. Sempre com desculpas. Precisava de verificar algo com a Célia. Precisava de ver se tudo estava bem. Precisava de assinar papéis. Mas a verdade era que ele estava a ser puxado para aquela casa de hóspedes por uma força que não conseguia controlar. Marina observava tudo de longe. Ela via como Amir ficava tenso sempre que Júlia se aproximava, mas também via como ele não conseguia dizer não quando a menina pedia para ele brincar. Via como os olhos dele se enchiam de lágrimas quando achava que ninguém estava a olhar. E via, principalmente, como ele estava a lutar contra si mesmo, contra o medo de se apegar e perder novamente. Numa noite, Marina não conseguia dormir. A lua cheia iluminava o quarto, e ela ficou a olhar para o teto, a pensar em tudo o que tinha acontecido. Júlia dormia profundamente ao lado, finalmente a recuperar os anos de sono perdidos nas ruas. Marina levantou-se com cuidado e foi até a janela. Do quarto, tinha uma visão parcial da casa principal. E lá, na janela do que devia ser o escritório, ela viu uma luz acesa e uma silhueta. Amir também não estava a dormir. Ele estava ali, provavelmente a trabalhar, ou talvez apenas a fugir dos próprios pensamentos. Marina sentiu uma onda de culpa. Eles estavam a curar-se, ela e a Júlia. Mas e Amir? Será que a presença delas estava a ajudar ou apenas a reabrir feridas que nunca tinham cicatrizado direito? Foi durante a segunda semana que tudo começou a ficar mais complicado. Um carro diferente apareceu na entrada da propriedade numa manhã de sábado. Era um BMW preto, reluzente, conduzido por um homem que parecia ter saído da mesma escola de elegância que Amir. Fábio Mansur era 3 anos mais novo que o irmão, mas carregava a mesma intensidade no olhar. Advogado bem-sucedido, especializado em direito empresarial, era sócio de Amir em alguns negócios e sempre tinha sido o cérebro jurídico por trás das operações. Mas ao contrário do irmão mais velho, Fábio nunca se tinha casado, nunca tinha tido filhos, e via as emoções como fraquezas que os homens de negócios deveriam aprender a controlar. Ele tinha vindo resolver algumas questões relacionadas com contratos internacionais, mas quando Célia mencionou casualmente que havia hóspedes na Casa dos Fundos, Fábio imediatamente ficou em alerta. Hóspedes? Que hóspedes? Célia percebeu tarde demais que tinha falado demais. Uma mãe e uma filha. O Sr. Amir está a ajudá-las temporariamente. Fábio estreitou os olhos. Onde é que ele está? No escritório.
Fábio subiu as escadas da casa principal com passos rápidos e decididos. Entrou no escritório sem bater, encontrando Amir a rever folhas de cálculo no computador. Precisamos de conversar. Agora. Amir levantou os olhos, surpreso com o tom do irmão. Bom dia para ti também, Fábio. Não estou a brincar. A Célia contou-me que tens 2 pessoas a morar na propriedade. Quem são? Desde quando? E por que é que eu não fui informado? Amir suspirou, fechando o portátil. São uma mulher e a filha dela. Estão aqui temporariamente enquanto ela recupera de uma doença. Não. É da tua conta. Não é da minha conta. Amir, tu és o meu irmão e o meu sócio. Tudo o que fazes afeta os negócios. Quem são essas pessoas? De onde vieram? Como as conheceste? Amir contou a história resumidamente. A carteira perdida, a devolução, o desmaio de Marina, a decisão de ajudar. Fábio ouviu-o com uma expressão cada vez mais incrédula. Estás a brincar comigo, disse quando Amir terminou. Trouxeste 2 desconhecidas para dentro da tua casa? Tu, que não deixas nem funcionários novos entrarem sem fazer investigação de antecedentes? Elas devolveram a minha carteira intacta. Isso diz muito sobre o caráter delas. Ou diz que são espertas o suficiente para saber que um golpe de longo prazo vale mais do que alguns milhares de euros imediatos. Amir levantou-se, irritado. Não é um golpe. Como é que sabes? Amir, olha para ti. Estás emocionalmente comprometido. E sabes por quê? Porque essa mulher tem uma filha pequena e tu vês a Laila em cada criança que encontras. A menção do nome da filha morta fez Amir reagir violentamente. Ele avançou para cima do irmão e por um momento parecia que os 2 iriam partir para agressões físicas. Mas Amir conteve-se. No último segundo, as mãos fechadas em punhos, o maxilar travado. Não fales o nome dela, rosnou. Não tens o direito. Alguém precisa de te fazer enxergar a realidade, insistiu Fábio sem recuar. Estás a deixar-te levar pela emoção. Essas pessoas podem estar a manipular-te. Sai daqui. Amir, eu disse, sai. Fábio hesitou, mas viu que o irmão estava no limite. Deu meia volta e saiu, batendo a porta com força. Mas antes de ir embora da propriedade, ele fez questão de passar pela casa de hóspedes. Marina estava sentada na varanda a apanhar sol, enquanto Júlia brincava com giz de cera. Quando viu o homem a aproximar-se, ela imediatamente ficou em alerta. Deve ser a Marina, disse Fábio, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, e o senhor é? Fábio, irmão do Amir. Vim dar as boas-vindas. Mas não havia nada de bem-vindo no tom de voz dele. Marina levantou-se, posicionando-se entre o homem e Júlia instintivamente. O que é que o senhor quer? Fábio olhou ao redor, para a casa confortável, para o jardim bem cuidado, para a criança a brincar tranquila. Só quero ter a certeza de que estamos todos na mesma página, disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. O meu irmão é um homem generoso, às vezes generoso demais, e existem pessoas no mundo que se aproveitam disso. Marina sentiu o sangue ferver. Se o senhor está a insinuar que eu estou a aproveitar-me dele, pode ir-se embora agora mesmo. Eu não pedi para estar aqui. O seu irmão ofereceu ajuda e eu aceitei porque a minha filha precisa de mim viva. Só isso. Talvez seja verdade, ou talvez seja uma ótima atriz. Fábio deu um passo mais perto. Vou ficar de olho. E se eu descobrir que está a tentar tirar vantagem da vulnerabilidade emocional do meu irmão, garanto que se vai arrepender. Marina encarou-o sem recuar. Eu não tenho medo de si, e não vou deixar que julgue o que eu e a minha filha passamos só porque o senhor vive num mundo onde toda a gente tem segundas intenções. Fábio sorriu, mas era um sorriso frio. Veremos. Ele foi-se embora, e Marina ficou a tremer de raiva e indignação. Célia, que tinha observado tudo de uma janela, veio a correr para a confortar. Não ligue para ele, querida. O Fábio sempre foi assim, cínico, desconfiado. Ele acha que está a proteger o irmão, mas no fundo está com medo de que o Amir volte a ser humano. Mas aquela conversa deixou Marina inquieta. Ela começou a prestar mais atenção em como as coisas se estavam a desenvolver e percebeu, com um misto de alegria e preocupação,
que Amir estava mesmo a mudar. Ele passava mais tempo na casa de hóspedes, participava do pequeno almoço às vezes, respondia às perguntas de Júlia com paciência crescente. Um dia, até pegou a menina ao colo quando ela tropeçou e arranhou o joelho, limpando o machucado com cuidado, enquanto ela chorava. E naquela noite específica, aconteceu algo que mudaria tudo. Júlia acordou a meio da madrugada a chorar. Não era um choro comum, era desespero puro, inconsolável. Marina tentou de tudo. Canções de embalar, abraços, palavras suaves. Nada funcionava. A menina estava a ter uma crise de ansiedade, provavelmente a processar tudo o que tinha vivido nas últimas semanas, todas as mudanças, todo o trauma acumulado. O choro era tão alto que atravessou o jardim e chegou até a casa principal. Amir estava acordado, como sempre, a trabalhar no seu escritório quando ouviu. A princípio tentou ignorar. Não era problema dele, mas o choro continuava, e a cada segundo que passava, algo dentro do peito de Amir doía mais. Sem pensar muito, ele levantou-se e saiu da casa. Atravessou o jardim escuro, guiado apenas pela luz que vinha da casa de hóspedes e pelo som do choro. Bateu na porta suavemente. Marina abriu, com Júlia ainda a soluçar nos seus braços e os olhos arregalados ao ver Amir ali. Eu ouvi o choro, disse ele, a voz estranhamente suave. Posso ajudar? Marina hesitou, mas estava tão exausta, tão desesperada, que apenas assentiu. Amir entrou e, num movimento que parecia automático, estendeu os braços. Marina passou Júlia para ele. O que aconteceu a seguir foi mágico e doloroso ao mesmo tempo. Amir segurou a criança contra o peito exatamente do jeito que costumava segurar a Laila. Começou a caminhar pela sala em círculos lentos, a embalar a menina, e então, sem pensar, começou a cantarolar uma canção de embalar. Era em árabe, uma melodia que a sua mãe lhe cantava quando era pequeno e que ele tinha cantado para a sua filha centenas de vezes. Nain, Nain, Yahil Elainen. A voz de Amir era baixa, rouca de emoção, mas carregada de algo que Marina não conseguia identificar. Amor. Era amor o que ela ouvia naquela canção. Júlia foi se acalmando aos poucos. Os soluços diminuíram, a respiração ficou mais regular. E então, milagrosamente, ela adormeceu, com a cabeça apoiada no ombro de Amir, uma mãozinha agarrada à camisa dele. Amir continuou a caminhar por mais alguns minutos, mesmo depois de a menina já estar claramente a dormir. Parecia que ele não queria que aquele momento acabasse. Ou talvez tivesse medo do que significaria quando acabasse. Finalmente, com movimentos extremamente cuidadosos, ele depositou Júlia na cama, cobriu-a com o lençol, ajeitou os caracóis que caíam sobre o rosto dela e ficou ali a olhar com uma expressão tão cheia de dor que Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. Quando Amir finalmente se virou para sair, Marina viu que ele também estava a chorar. Lágrimas silenciosas que rolavam pelo rosto sem que ele fizesse nada para as deter. Eles saíram da casa juntos e Marina acompanhou-o até a varanda. Ficaram ali, de pé, em silêncio, a olhar para o jardim iluminado pela lua. Obrigada, sussurrou Marina, por a acalmar. Eu já não sabia mais o que fazer. Amir limpou o rosto com as costas, da mão tentando recuperar alguma compostura. Eu costumava fazer isso com a Laila, quando ela tinha pesadelos depois das sessões de quimioterapia. Era a primeira vez que ele mencionava a filha diretamente a Marina. Ela ficou em silêncio, sentindo que aquele era um momento frágil que poderia quebrar com qualquer palavra errada. Ela tinha medo, continuou Amir, a voz quase inaudível. Medo da dor, medo do hospital, medo de não acordar. Eu cantava essa música até ela dormir, toda a noite, por 2 anos. Ela teve sorte de ter um pai como você. Amir abanou a cabeça. Não teve sorte, nenhuma. No final, nada do que fiz foi suficiente. Eu tinha todo o dinheiro do mundo e não consegui salvá-la. Mas você estava lá. Amou-a até ao último segundo. Isso conta. Isso sempre conta. Amir olhou para Marina e havia tanta dor nos seus olhos que ela sentiu o coração apertar.
Jurei a mim mesmo que nunca mais me apegaria a ninguém. É mais fácil assim. Não dói tanto. Mas não está a conseguir manter essa promessa, pois não? Amir não respondeu, mas os dois sabiam a resposta. Ele voltou para a casa principal sem dizer mais nada, deixando Marina sozinha na varanda, com o coração pesado de preocupação e de algo mais que ela não queria nomear. Os dias seguintes foram diferentes. Amir não voltou para a casa de hóspedes. Célia disse que ele estava a viajar em negócios, mas Marina suspeitava que era uma desculpa. Ele estava a fugir do que tinha sentido naquela noite, a fugir da possibilidade de se permitir sentir novamente. E foi nesse período que Marina tomou uma decisão. Uma decisão que achou que era a certa, a mais generosa, a que pouparia Amir de mais sofrimento. Ela já estava muito melhor. A pneumonia tinha regredido significativamente. Conseguia respirar sem dificuldade. Já não tossia sangue. Tinha ganhado peso. O Dr. Farias tinha dito na sua última visita que ela estava fora de perigo, que precisava apenas de continuar a tomar os remédios por mais algumas semanas e fazer acompanhamento regular. A semana que Amir tinha oferecido já tinha passado. Na verdade, já eram quase 3 semanas. Marina sentia que estava a abusar da hospitalidade, principalmente depois da conversa com Fábio. Ela via como Amir estava a lutar contra os seus sentimentos, como cada vez que olhava para Júlia era como reabrir uma ferida. Marina convenceu-se de que o melhor para todos seria ir embora, deixar Amir em paz, permitir que ele voltasse para a sua vida controlada e segura, sem as complicações emocionais que ela e Júlia traziam. Com a saúde recuperada, ela poderia procurar abrigos adequados, programas de assistência, recomeçar do jeito certo. Então, numa madrugada silenciosa, Marina colocou o plano em prática. Acordou Júlia com cuidado, vestiu a menina com as roupas que tinham quando chegaram, já lavadas e remendadas por Célia. Pegou na mochila velha e colocou dentro apenas o essencial. Alguns remédios que sobraram, um pouco de comida, que embrulhou em papel, a única foto que tinha de Júlia bebé. Sentou-se à mesa e escreveu um bilhete para Amir. As palavras eram difíceis de encontrar, e Marina precisou de recomeçar várias vezes. Finalmente escreveu: Senhor Amir, não há palavras para agradecer tudo o que o Senhor fez por mim e pela Júlia. O Senhor salvou-nos quando eu já tinha perdido toda a esperança. Estou a partir porque acho que é o melhor para todos. Vejo como a nossa presença reabre feridas que o tempo tentou curar. Não quero ser a causa de mais dor na sua vida. O Senhor já sofreu demais. Vou procurar ajuda nos lugares certos e vou garantir que a Júlia tenha uma vida digna. Prometi-lhe isso na noite em que devolvemos a carteira, que a minha filha teria uma chance, e graças ao Senhor, ela terá. Obrigada por nos lembrar de que ainda existe bondade no mundo. Que Deus o abençoe sempre. Marina e Júlia. Marina deixou o bilhete sobre a mesa, pegou Júlia pela mão, e as duas saíram pela porta dos fundos, atravessando o jardim silencioso. O portão dos fundos da propriedade tinha uma saída secundária que não fazia barulho. Elas passaram, por ali, e viram-se na rua sob a luz fraca dos candeeiros. O que Marina não sabia era que Amir tinha voltado naquela mesma noite. Tinha voltado da viagem mais cedo porque não conseguia concentrar-se em nada. Durante dias tinha lutado contra a verdade, mas finalmente tinha que admitir. Ele já estava apegado. A Júlia, aquela criança que não pedia para estar ali, mas que tinha chegado e despertado nele sentimentos que ele achava que tinham morrido com Laila. E estava apegado a Marina também, aquela mulher forte que tinha devolvido uma fortuna porque queria ensinar dignidade à filha. Quando chegou a casa, já passava das 2 da manhã. Estava cansado demais para dormir, então foi até a janela do escritório, como sempre fazia. Foi quando viu 2 silhuetas pequenas a atravessar o jardim na direção do portão dos fundos. Levou alguns segundos para o seu cérebro processar o que estava a ver, mas quando processou, o medo atingiu-o como um raio. Elas estavam a ir-se embora. Amir desceu as escadas a correr, saiu pela porta da frente, mas quando chegou ao portão dos fundos, Marina e Júlia já tinham desaparecido na noite.
Ele ficou ali ofegante, o coração a bater tão forte que doía no peito. Não. Isto não podia estar a acontecer, não de novo. Ele não podia perder de novo. Amir voltou a correr para casa, pegou nas chaves do carro e saiu em disparada. Conduziu pelas ruas vazias da madrugada à procura de duas figuras pequenas. Para onde teriam ido? Abrigo? Hospital? Alguma igreja que oferecia ajuda? Ele passou por vários lugares. Uma igreja evangélica que tinha um programa noturno para sem-abrigo. Fechada. Um abrigo municipal que conhecia de referências. Lotado com fila na porta, mas ninguém que se parecesse com Marina e Júlia. Um hospital. Público. Cheio de gente, mas não elas. Amir sentiu o desespero crescer. A cidade era enorme. Como é que as ia encontrar? E se tivessem apanhado um autocarro? E se estivessem a ir para outra cidade? Ele passou horas à procura. O sol começou a nascer, a pintar o céu de laranja e rosa, e Amir continuava a conduzir, a olhar para cada esquina, cada praça, cada paragem de autocarro. As suas mãos tremiam no volante. O seu coração estava disparado. E na mente, apenas um pensamento martelava sem parar. Por favor, deixa-me encontrá-las, por favor. Foi quando se lembrou do albergue. Havia um albergue público perto do centro, um lugar que ele tinha visto várias vezes, mas nunca tinha prestado atenção de verdade. Era o tipo de lugar que pessoas como Marina procurariam. Tinha comida, tinha camas, tinha alguma estrutura. Amir conduziu até lá, estacionou o carro à porta e entrou a correr. O lugar era caótico. Havia pessoas por todo o lado, sentadas no chão, encostadas nas paredes, algumas a dormir, outras apenas à espera. O cheiro era forte. Suor, sujidade, desinfetante barato. Havia crianças a chorar, adultos a discutir, funcionários estressados a tentar manter alguma ordem. Amir passou pelos corredores à procura. O seu coração quase parou quando finalmente as viu. Marina e Júlia estavam num canto abafado perto das casas de banho. Marina estava encostada na parede, a cabeça caída para o lado, os olhos fechados. Júlia estava no colo dela, a chorar baixinho e a tentar chamar a mãe, mas Marina não respondia. Amir correu até elas e ajoelhou-se no chão. Marina! Marina! Acorda! Ele tocou no rosto dela e sentiu o calor da febre. Estava a arder. Colocou 2 dedos no pescoço dela à procura do pulso. Estava lá, mas fraco, rápido demais. A respiração dela era curta e trabalhosa. Júlia olhou para Amir com os olhos cheios de lágrimas. Ela não acorda. Já a chamei um monte de vezes, mas ela não acorda. Amir sentiu o pânico tomar conta. Não, não de novo. Ele não ia deixar isto acontecer de novo. Vamos sair daqui, disse ele, pegando Marina nos braços com cuidado. Ela era leve demais, pesava quase nada. Júlia, segura na minha camisa e não soltes. Vamos. Amir carregou Marina até ao carro, com Júlia agarrada à sua camisa como tinha mandado. Colocou Marina no banco de trás, deitada, e Júlia sentou-se, ao lado dela, a segurar a mão da mãe. Então ele conduziu o mais rápido que pôde para o Hospital da Luz, o melhor hospital privado da região. Na entrada das urgências, Amir praticamente gritou por ajuda. Uma equipa médica veio a correr com uma maca, e Marina foi levada imediatamente para a sala de emergência. Amir ficou na sala de espera, a segurar Júlia ao colo, sentindo a menina tremer de medo. Ela vai ficar boa? Perguntou Júlia com a voz pequena. Amir não sabia mentir a crianças. Não sei, pequena, mas os médicos aqui são muito bons, vão fazer tudo o que puderem. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Amir. Médicos entravam e saíam da sala de emergência. Ele via movimentos apressados através da janela de vidro, via equipamentos a serem trazidos, via a urgência no rosto de todos. Júlia adormeceu no colo dele, exausta de tanto chorar e de tanto medo. Amir segurava-a com força, como se tivesse medo de que ela também fosse desaparecer. Ele sussurrava promessas baixinho, mais para si mesmo do que para a menina a dormir. Não vos vou deixar sozinhas, nunca mais, prometo. Finalmente, depois do que pareceram dias, mas foram apenas algumas horas, o Dr. Farias saiu da sala de emergência.
Amir tinha o chamado assim que chegaram ao hospital, e o médico tinha vindo imediatamente. Agora, ele tinha uma expressão grave no rosto. Ela está estável, disse o médico, e Amir sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Mas foi por pouco, Amir. Muito pouco. A pneumonia voltou com força, pneumonia bilateral grave, complicada por desnutrição aguda e desidratação severa. Se tivesses demorado mais algumas horas para a encontrar, não sei se conseguiríamos salvá-la. Amir fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Ela vai ficar bem. Agora? Vai precisar de ficar internada por pelo menos 2 semanas. Antibióticos intravenosos, hidratação constante, acompanhamento 24 horas. Mas sim, ela vai recuperar. É forte essa mulher. Tem muita vontade de viver. Posso vê-la? Podes, mas ela está sedada agora. Não vai acordar tão cedo. Podes esperar no quarto. Já estamos a providenciar a transferência. Marina foi levada para um quarto privado no 8º andar. Era um quarto grande, com paredes claras, janela ampla com vista para a cidade, equipamentos médicos de última geração. Amir sentou-se na poltrona ao lado da cama, ainda a segurar Júlia ao colo. A menina acordou quando colocaram Marina na cama e, ao ver a mãe ligada a tantos tubos e aparelhos, começou a chorar de novo. Ela está magoada? Perguntou entre soluços. Não, pequena. Estes tubos estão a ajudá-la a melhorar. É remédio a entrar. É água. É tudo coisa boa. A tua mãe vai ficar boa, prometo. Os dias no hospital foram intensos. Amir não saiu do quarto. Pediu à sua assistente para trazer roupas limpas, documentos urgentes, tudo o que precisava. Trabalhou de dentro do hospital, mas sempre mantendo um olho em Marina e outro em Júlia. A menina ficou assustada no começo, mas aos poucos foi se acostumando. Amir transformou um canto do quarto num pequeno espaço de brincadeiras. Trouxe papel e lápis de cor, alguns livros de histórias. Ensinava a Júlia a desenhar, lia para ela antes de dormir, preparava biberões quando ela tinha fome à meio da noite. Uma enfermeira comentou com ele certa tarde: "O senhor é um pai muito dedicado." Amir não corrigiu. Apenas sorriu e continuou a pintar com Júlia. À noite, quando Júlia dormia enrolada num cobertor na poltrona, que se tornara a sua cama improvisada, Amir ficava acordado a observar Marina. Ela dormia profundamente, sedada pelos remédios, o rosto finalmente relaxado. Às vezes ele segurava a mão dela, apenas para sentir o pulso constante, para ter a certeza de que ela ainda estava ali. Foi na 5ª noite que Marina finalmente acordou de verdade. Ela abriu os olhos devagar, confusa com o ambiente. Tentou sentar-se, mas o corpo não obedeceu. "Calma", disse uma voz conhecida. Amir estava ao lado da cama, a levantar-se da poltrona. "Está no hospital. Está segura." Marina olhou para ele, depois para o quarto, depois para Júlia a dormir na poltrona. "Júlia", sussurrou, a voz rouca. "Está bem. Comeu 3 vezes hoje. Brincou, desenhou, está saudável e feliz." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Marina. "Lamento muito. Pensei que estava a fazer a coisa certa. Pensei que ficariam melhor sem nós." Amir puxou uma cadeira e sentou-se perto da cama. "Como pôde pensar isso?" "Porque eu via a sua dor. Via como cada vez que olhava para a Júlia, era como reabrir uma ferida. Não queria ser responsável por o fazer sofrer mais." Amir abanou a cabeça. Estava errada. "Sim, dói. Dói muito. Cada vez que olho para a Júlia, eu vejo a Laila. Cada sorriso, cada risada, cada momento. Mas sabe o que percebi? A dor vem de qualquer jeito. Todos os dias, desde que a Laila morreu, eu acordo com essa dor. Mas quando a Júlia está perto, quando vocês estão na minha vida, existe outra coisa junto com a dor. Existe alegria. Existe propósito. Existe a possibilidade de que talvez, apenas talvez, o meu coração ainda funcione." Marina chorou mais ainda. "Tenho tanto medo de ser um fardo." "Não é um fardo. É uma dádiva. Você e a Júlia. Salvaram-me tanto quanto eu vos salvei. O que vai acontecer agora?" Amir respirou fundo.
Agora vai recuperar completamente. Vai tomar todos os remédios, vai fazer todos os exames, vai comer direito, vai dormir bem. E quando receber alta, vocês as duas voltam para casa. Para o albergue. Para a minha casa. Para casa. Não temporariamente, de verdade. Quero que fiquem. Quero que façam parte da minha vida. Se quiserem, claro. Marina olhou para ele com incredulidade. Por quê? Por que é que está a fazer isto? Amir segurou a mão dela. Porque quando pensei que vos tinha perdido, percebi que tinha acabado de encontrar algo que achei que nunca mais teria. Uma família. Não vai ser perfeito. Vamos ter de descobrir como fazer isto funcionar. Mas eu quero tentar. Vocês querem? Marina mal conseguia falar através das lágrimas, mas conseguiu assentir. E foi o suficiente. As 2 semanas no hospital passaram. Marina ganhou peso, recuperou as forças, voltou a sorrir. Júlia fazia o hospital inteiro rir com as suas brincadeiras, e Amir estava sempre ali, presente, constante. No dia da alta, ele trouxe roupas novas para as duas. Para Marina, um conjunto confortável e bonito. Para Júlia, um vestido azul com flores que a fez girar em frente ao espelho. No caminho de volta para casa, Júlia dormiu no banco de trás, cansada, mas feliz. Marina olhava pela janela, ainda a processar como a sua vida tinha mudado tanto em tão pouco tempo. Quando chegaram, Célia estava à espera na porta com um sorriso enorme. Ela abraçou Marina com força, depois pegou Júlia ao colo e cobriu o rosto da menina de beijos. Bem-vindas de volta à casa, disse a governanta, e havia lágrimas de alegria nos seus olhos. Mas dessa vez, Amir as levou para a casa de hóspedes. Ele guiou-as para dentro da casa principal. Mostrou os quartos que tinha preparado no 2º andar. Um para Marina, grande e arejado, com vista para o jardim, e um para Júlia, pintado de amarelo suave, com uma cama com dossel, prateleiras cheias de livros novos e uma área de brinquedos que faria qualquer criança suspirar. "Isto é meu?" perguntou Júlia, maravilhada. "É teu", confirmou Amir. "Tudo teu." Nos meses que se seguiram, a vida foi encontrando um novo ritmo. Marina começou a trabalhar oficialmente na casa, mas não como empregada. Ajudava Célia, administrava partes da rotina doméstica, mas Amir fez questão de que ela tivesse um salário digno. Contrato de trabalho, todos os direitos. Ele também pagou para ela fazer um curso profissionalizante em administração, investindo no seu futuro. Júlia foi matriculada numa escola excelente. Nos primeiros dias, chorou muito na hora de se separar de Marina, mas logo fez amigos e começou a adorar aprender. Ela tinha aulas de reforço para compensar o tempo perdido, e os seus professores diziam que ela era uma das crianças mais esforçadas que já tinham visto. Amir transformou-se. Ainda trabalhava muito, mas agora voltava para casa na hora do jantar. Participava das refeições em família, ajudava Júlia com os trabalhos de casa. Aos fins de semana, levava as duas ao parque, ao jardim zoológico, ao cinema. Aos poucos, a casa que tinha sido um mausoléu silencioso voltou a ter vida. Fábio apareceu algumas vezes, a princípio ainda cético, ainda desconfiado. Mas com o tempo, vendo a transformação genuína no irmão, ele começou a aceitar. E eventualmente até contribuiu. Foi ele quem usou os seus conhecimentos jurídicos para garantir que Marina tivesse todos os documentos em ordem, que Júlia estivesse legalmente protegida, que a situação toda fosse regularizada de forma que ninguém pudesse questionar. Um dia, quase um ano depois daquela noite em que tudo começou, Amir levou Marina e Júlia de volta à Avenida da Liberdade. Estacionou o carro em frente ao restaurante de onde tinha saído naquela noite fria. "Por que voltamos aqui?" perguntou Marina. Amir apontou para o passeio. Foi ali que deixei cair a minha carteira, e ali que a Júlia a encontrou." Eles saíram do carro e ficaram parados no passeio, a olhar para o chão como se pudessem ver o momento a acontecer novamente. "Sabe o que penso?" disse Amir. "Acho que não foi um acidente. Acho que o destino precisava que eu perdesse algo para encontrar o que realmente importa." Marina sorriu. "E o que é que realmente importa?" Amir olhou para ela, depois para Júlia, que brincava a saltar nas rachaduras da calçada, e sorriu. "Vocês, família,
Amor, a chance de recomeçar. Júlia correu até eles e pegou na mão dos dois, uma em cada lado. Posso comer um gelado? Eles riram. Amir pegou-a ao colo. Podes. Podes tudo. E caminharam juntos, os três, pela mesma avenida onde tudo tinha começado. Mas agora eram diferentes. Já não eram um empresário sozinho, uma mãe desesperada e uma criança assustada. Eram uma família. Improvável, não convencional, mas real, e cheia de amor. Célia tinha razão desde o princípio. Amir tinha um coração bom. Só precisava de alguém para o lembrar disso, e Marina e Júlia precisavam de alguém para acreditar nelas quando ninguém mais acreditava. No final, todos encontraram o que precisavam. Um no outro. A vida nunca é perfeita. Eles ainda tinham dias difíceis. Marina ainda tinha pesadelos sobre as noites na rua. Júlia ainda tinha momentos de ansiedade. Amir ainda chorava quando se lembrava de Laila. Mas agora, eles enfrentavam tudo juntos, e isso fazia toda a diferença. 2 anos depois, numa tarde ensolarada de domingo, Amir estava no jardim a empurrar, Júlia no baloiço que tinha mandado instalar. Marina estava sentada numa cadeira de jardim, a ler um livro. Célia preparava limonada na cozinha. Fábio tinha acabado de chegar com uma namorada nova que estava curiosa para conhecer a família do irmão. Era uma cena simples, ordinária, bonita justamente por ser comum. E Amir percebeu, naquele momento, que tinha encontrado algo que achava que tinha perdido para sempre. Paz. Não era a mesma vida que tinha antes. Laila ainda fazia falta todos os dias. A sua memória ainda doía. Mas agora, ele conseguia lembrar-se dela sem que a dor fosse a única coisa que sentia. Conseguia sorrir com as memórias boas e conseguia também criar novas memórias. Júlia gritava para ele empurrar mais alto e ele obedecia, rindo da alegria pura da menina. Marina olhava para ele com aquele sorriso suave que ele tinha aprendido a amar. E pela primeira vez em muito tempo, Amir sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Amir, Marina e Júlia tenha tocado o seu coração. Se emocionou com esta jornada de recomeço, perdão e amor, clique no botão de gostei, subscreva o canal e conte-nos nos comentários. O que mais o marcou nesta história? Foi a coragem de Marina em devolver a carteira? Foi a transformação de Amir? Foi a inocência de Júlia que mudou tudo? Todos os dias trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram de que nunca é tarde para recomeçar, para amar de novo, para construir uma família mesmo quando tudo parece perdido. Esperamos por si no próximo episódio.